Convidar nesse instante a toda a igreja para estarmos curvando a nossa cabeça, fechando os nossos olhos, pois nós vamos falar com o Senhor, o Deus a quem nós viemos adorar, prestar culto e louvar. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós glorificamos ao Teu nome, Senhor, na manhã deste Teu dia, quando já estamos reunidos no Teu nome e quando temos a certeza, Senhor, de que Tu estás conosco. Muito obrigado, ó Deus, pela liberdade que Tu nos concedes de nós estarmos reunidos para glorificar a Ti, Senhor. E nós queremos Te pedir que Tu aceites este louvor, esta adoração do Teu povo, e que Tu vejas em nós, Senhor, o coração voltado ao Teu louvor e à Tua glória. Pai querido, tome este culto nas Tuas poderosas mãos e faça com que nele, Senhor, as nossas vidas sejam abençoadas, nós sejamos edificados, mas que vidas também que Te ouçam, Senhor, e que ouçam e acompanhem toda a transmissão desse culto, Senhor, que elas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Use cada parte, use cada participante, use, Senhor, cada um daqueles que Te louvam através deste momento, e que tudo isso, Senhor, seja unicamente para a glória, honra e louvor do Teu nome. É o que nós Te pedimos, pelo que desde já, Senhor, Te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos, você que está aqui, você que está aí na sua casa, nos acompanhando através da internet, convido a ficar em pé nesse momento para já louvarmos o nosso Deus. E tem um tema aqui interessante para a gente pensar e refletir, que diz assim: viva a compaixão, para que todos os povos louvem ao Senhor. Vamos falar juntos esse tema? Vamos lá? Viva a compaixão, para que todos os povos louvem ao Senhor. Vamos assim então louvar ao Senhor. Todas as tribos, raças e nações, louvemos ao nosso Deus. Assim, ó. As tribos, povos e raças, muitos virão Te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão Te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia! E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta sua, meu Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no Teu altar, pra Teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja Seu santo nome,
Cristo Jesus presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Aleluia! Ele está presente. Aleluia! Amém. Glórias a Deus. Podeis assentar. Viva a compaixão. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 nos diz isso. A escolha do tema da campanha de missões mundiais para 2022 está diretamente ligada ao momento em que a humanidade viveu nesses últimos 2 anos. Lidar com a pandemia de Covid-19, que nos trancou em casa, nos afastou das pessoas queridas e nos fez enxergar a morte mais de perto, nos levou a pensarmos menos em nós e mais em Cristo. E enxergamos como Deus opera milagre em nosso cotidiano, no nosso meio. E o que é viver a compaixão, se não vivermos em favor do próximo? No final da sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Sim, Gálatas 6,17. É impossível viver a compaixão de Cristo sem ter suas marcas em nossas vidas. Paulo as teve. Agora é a nossa vez de carregarmos as marcas de Jesus em nossas vidas. O dicionário nos diz que compaixão significa compreender o estado emocional de outra pessoa. O sentimento de compaixão está associado a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de alguém, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Ou seja, é um sentimento que nos leva à ação de ajudar. Quando vivemos a compaixão de Cristo, o serviço vem naturalmente e as pessoas se abrem para o Evangelho. A compaixão é uma das principais características de Cristo evidenciada na Bíblia. A compaixão era o que movia Cristo às multidões, como em Marcos 6,34. Pois Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. E assim como um vírus, a compaixão também é contagiosa. Mas ao invés de levar ao fim, a compaixão produz vida. É como se para cada gesto de compaixão, 10 vidas fossem transformadas para a glória do Senhor e cheias de compaixão numa multiplicação infinita. Ao caminhar com Cristo, os discípulos tiveram suas próprias características transformadas. Eles passaram a ser mais sensíveis às necessidades daqueles que os cercavam. Jesus, como nós bem sabemos, é onisciente. Ele sabe de tudo o que precisamos e seus seguidores, de certa forma, passam a desenvolver a sensibilidade de perceber o que os outros necessitam. Em Marcos 6, 34 a 36, diz que já era tarde e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus se compadeceu daquilo que era espiritualmente necessário. Mas os discípulos se compadeceram do que era físico, pois ainda não tinham todo o entendimento daquilo sobre o qual Jesus sempre compreendeu. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. Talvez hoje você não possa demonstrar sua compaixão por pessoas de outros países de forma presencial, assim como têm feito os missionários de missões mundiais. Mas você pode concretizá-la através de suas ofertas e orações. Ou quem sabe falando a outras pessoas com grande amor pela obra missionária.
A sua demonstração de compaixão pelo próximo pode mobilizar muitas pessoas. Em cada situação, Deus nos traz uma lição. E na pandemia não foi diferente. Aprendemos que para viver a compaixão fora de casa, temos que vivê-la dentro de casa primeiramente. Ao longo desta campanha, você e sua igreja serão motivados a viver a compaixão de Cristo de forma prática, amando e servindo ao próximo. É tempo de deixar Cristo viver em você. Viva a compaixão. Bom dia, igreja. Essa é a manhã em que estamos dando abertura ou ênfase à campanha de missões mundiais, né? Então, já ouvimos aí, e nós estamos sendo compassivos com o nosso próximo, nós estamos usando dessa compaixão que Deus teve para conosco, para com o nosso próximo. Nós vamos recitar o tema, vamos recitar a divisa desta campanha, mais uma vez, juntos. Gostaria que nós repetíssemos, e que está aí na tela, que o tema é Viva a Compaixão. E a divisa, que se encontra em Gálatas 2:20, diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou. Então, mesmo por mim, desculpa. Então, essa é a nossa divisa da nossa campanha. Nós fomos crucificados com Cristo. Não vivemos mais nós. O que nós temos é do nosso próximo. E o que nós recebemos, nós devemos dar de graça, compadecendo-se assim do nosso próximo. Nessa oportunidade, eu venho também falar sobre a Feira Missionária, que acontecerá no próximo sábado, dia 9 de abril, com início às 9 horas da manhã, no estacionamento da nossa igreja aqui, na Avenida Meriti, ao lado ali do Habib's. A feira tem objetivo de tudo que é arrecadado ali, vai para a nossa oferta de missões mundiais. Para a feira acontecer, se faz necessário que eu e você nos dediquemos com o nosso trabalho e também doemos aquilo que nós pudermos doar para ser vendido na feira. Então, eu conto com a colaboração da igreja. Ao final do culto, se alguém tiver algo para doar, em bom estado, é lógico, pode me procurar o Marcela, o Bajara, para nos informar o que você tem para oferecer para missões. E, além disso, nós também contamos com o seu trabalho braçal. Sexta-feira, a partir das 16 horas, nós estaremos ali no estacionamento, montando as barracas, montando a feira, e contamos com a sua ajuda. E, ao final da feira, contamos também com esse mesmo trabalho para o desmonte dela. Então, assim, estejam orando e participando da maneira que cada um puder, para que essa compaixão que nos alcançou alcance aqueles que ainda não têm, através das nossas vidas, das nossas orações e das nossas ofertas. Amém? Então, aguardo e conto com os irmãos. Deus abençoe. O tema da campanha de missões, né, mundiais é Viva a Compaixão, e tem um hino oficial que nós vamos cantar agora. Convido vocês a se colocar em pé novamente e vamos juntos cantar esse louvor. Agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar
pobre pecador. Hoje tenho em mim, hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará, das nações Ele é o Rei, não há outro igual, pra sempre eu vou cantar. Jesus é Rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará, das nações Ele é o Rei, não há outro igual, pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo pra sempre. Sobre nós, aleluia. Pra sempre Jesus reinará, das nações Ele é o Rei, não há outro igual, pra sempre eu vou cantar. Pra sempre vem sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinará, das nações Ele é o Rei, não há outro igual, pra sempre eu vou cantar. Jesus é Rei, Jesus é Rei, Jesus é Rei, Jesus é Rei. Amém. Jesus é Rei. Teremos. A igreja pode se assentar. Vai ser um momento muito especial do nosso culto. Eu não sei se já dá para colocar aí na internet aí conosco. Já está ali a nossa querida missionária Eline Cuvelo. E eu fiquei maravilhado quando eu vi a obra. Eu estava de férias, ela me enviou um vídeo com todo o trabalho que está sendo feito lá no Oriente Médio. E eu comecei a assistir aquilo, eu comecei a chorar e me derramar diante do Senhor por ver a obra que o Senhor está fazendo. Querida, que alegria te ter conosco aqui nessa manhã. Eu queria te passar a palavra para você se apresentar. Muita gente da igreja não te conhece, não sabe sequer que a irmã é membro da nossa igreja. Muitos vão ficar até espantados. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e depois a gente vai falar um pouquinho de onde você está ou do que Deus tem feito. Ok. Graça e paz a todos os irmãos. Eu sou Eline Cuvelo. Eu tenho trabalhado no Oriente Médio por 13 anos. E nesses 13 anos,
eu e mais um grupo de outros trabalhadores, montamos uma associação de atendimento a refugiados e pessoas em estado de vulnerabilidade. Estão me ouvindo? Estamos. É porque tem Ok. um tempinho, Ok, isso. um delay, é só por isso que a gente espera para a gente poder dar continuidade. Tem mais alguma coisa que você queira falar, se apresentar? Quanto tempo você tem de experiência missionária, do que Deus tem feito? Ok. Se você não quiser entrar em detalhes, mas falar um pouquinho da experiência anterior e agora esse novo campo que Deus te colocou, que Deus tem feito, falar de números seria muito interessante para nós como igreja. Ok. Eu tenho trabalhado em missões por 25 anos. No primeiro campo, eu trabalhei com plantação de igrejas. Durante 10 anos, nós plantamos 11 igrejas na América Latina, igrejas com DNA missionário. Hoje, essas igrejas são pastoreadas por pastores locais e têm seus próprios missionários em África e Oriente Médio também. E trabalhei um tempo com mobilização também no Brasil. Em seguida, fui enviada para o Oriente Médio para trabalhar evangelizar muçulmanos. E tem sido uma experiência extraordinária, porque eu posso ver agora os nossos frutos aqui dando outros frutos. Eline, eu queria te fazer uma pergunta. Eu estive em novembro aí no Oriente Médio, eu estive participando de um retiro e eu percebi que parece que o mundo muçulmano agora, eles já estão tendo uma entrada para poder questionar o que é a religião ou para onde isso está indo. Fale um pouquinho sobre essa experiência do muçulmano com a sua religião e se as portas estão abertas, os corações estão sensíveis, até pelo drama que está sendo vivido aí agora, por tanta gente precisando de abrigo, de asilo, por toda a dramaticidade que está vivendo a região onde a irmã está. Fale um pouquinho sobre isso. Quando eu vim para o campo, meus líderes eles falaram que dificilmente eu ia ver pessoas se converterem a Jesus, porque é um campo muito difícil, que eu ia conseguir começar um trabalho que outros no futuro iriam ver os frutos. É impressionante, porque até agora eu tenho visto muitos frutos, porque eles estão muito abertos a conhecer a verdade. E quando eles vêm questionar, eles vêm perguntar, eles querem saber a verdade. Inclusive, há um mês atrás, eu estava conversando com um líder religioso muçulmano, e ele falou assim para mim: olha, o que eu estou perguntando para você não é porque eu estou duvidando de você, é porque eu quero saber a verdade. Entende? Para um líder muçulmano chegar a te questionar, é porque a religião deles, o islamismo, não está mais atendendo à necessidade espiritual deles. Então, eles estão muito sedentos. O nosso grande problema agora é que nós não temos pessoas suficientes para estar nos ajudando a compartilhar o evangelho com eles. Então, eles estão muito abertos, e inclusive por questão mesmo de tudo que eles têm passado, causado pela guerra, eles veem que a religião deles não atende isso. E eles veem: mas por que vocês, sendo cristãos, querem nos ajudar? Então, eles veem isso na gente, que nós, como cristãos, temos feito muito mais por eles do que os próprios da religião deles. E isso tem sido uma abertura espetacular. Perfeito. Eu percebi, eu estive recentemente no Egito e percebi o seguinte, que o mundo muçulmano ele vem categorizar nós cristãos como sub-raça
e que a Bíblia não é verdade, que foi deturpada. E no momento como esse, vocês estão agindo com amor. É possível você falar um pouquinho sobre isso e dar números de decisões ano passado, por exemplo, batismos, e esse ano, quantas decisões, famílias estão sendo trabalhadas e a perspectiva de batizá-los até o final do ano? Então, ano passado nós batizamos, em um grupo só nós batizamos 100 pessoas, fora outros individuais, foram mais ou menos uns 120 pessoas batizadas no ano passado. Este ano nós já temos um grupo de 40 pessoas que estão sendo preparadas para serem batizadas. Então, eles estão muito abertos. E quando eles questionam, quando eles falam, né, que a Bíblia ela foi mudada, que não é verdade, aí nós questionamos eles. Mas então me fala, quem mudou a Bíblia? Quem que fez isso? Então, eles já não têm resposta, eles não sabem. Então, são as perguntas que nós fazemos para eles, para que eles pensem, né? Nós usamos um material muito bom, que é o Al-Masira, que explica muito bem como a Bíblia foi escrita e que confronta um pouco isso, né? Quem rasurou, quem que mudou as escrituras de Alá, né? Então, tem sido assim muito, muito bonito ver como que eles estão pensando, eles estão vendo que realmente a Bíblia é verdade, não tem como mudar, não foi mudada a palavra de Deus. E isso é muito lindo. Amém. Eu fiquei impressionado com testemunhos que vimos, com pessoas que Deus se manifestava de uma maneira completamente diferente. Parece que Deus aí trata com o povo de uma maneira ímpar. Por exemplo, eu vi testemunho de pessoas que foram trasladadas de um ponto a outro, né? E viu o que Deus tem feito. Como é que estão essas experiências aí sobrenaturais do que Deus tem feito por intermédio da vida de vocês, esse campo aí? Você tem algo a falar? E se você já quiser dar umas palavras aí finais, até porque aí, no nosso fuso horário aqui nós somos 10h15 da manhã. Eu acho que aí são 4h15 da tarde, não é isso? Isso. No grupo que nós estamos agora discipulando para ser batizado até o final do ano, nós tem uma das mulheres que teve uma experiência assim sobrenatural. Ela disse que ela estava andando no deserto, ela contando a experiência dela, ela estava andando no deserto, estava com fome e com muita sede. E que ela sentou para descansar e que, de repente, ela começou a fazer a oração muçulmana deles e diz que, de repente, ela sentiu, ela ouviu alguém falando: eu tenho água e eu tenho alimento para você, eu posso saciar a sua sede e a sua fome. E diz que, naquele momento, ela já não estava sentindo mais fome, e ela não sentia mais sede, e que ela sabia que era Jesus que estava falando com ela, porque os cristãos já tinham falado de Jesus, do Jesus que saciava a fome e a sede. Então, essa foi a experiência sobrenatural que ela teve. E hoje ela participa dos estudos bíblicos e está sendo preparada para a batizada. Eles têm, muitos têm sonhos, né? Jesus se revelando a eles através de sonhos e desse tipo de visões também. Isso é maravilhoso. Irmãos, que bênção. Só, se o pastor me permite, só mais 2 minutinhos. Nós temos uma pessoa que se converteu há 7 anos e ela recebeu um convite para ir para os Estados Unidos. Como refugiada, ela poderia ir para os Estados Unidos e teria uma vida melhor lá. E ela recusou o convite. E eu perguntei: mas por quê? Porque você teria mais oportunidade de seus filhos estudarem, de ter uma vida melhor. Ela falou:
Não, as pessoas aqui não conhecem Jesus. Eu conheço agora. Nos Estados Unidos tem muitas igrejas. Então eu preciso ficar aqui e ajudar vocês a fazer esse trabalho. E hoje ela é uma das líderes que tem nos ajudado. Inclusive o filho dela foi agredido na semana passada porque algumas pessoas descobriram que ele estava lendo a Bíblia e foi agredido e tudo mais. Mas o que nos impacta é ver como que a fé deles é tão forte. É difícil a gente ver pessoas com uma fé assim tão forte como a deles, quando eles se convertem, que eles não se importam se são agredidos, se são ameaçados. É uma fé genuína. Então, isso é maravilhoso. É muito bom ver isso. É gratificante. Edifica. Eu percebi isso lá no momento que a gente estava, né, no local. 2 pessoas que iam testemunhar foram presas, que a polícia soube que eles dariam testemunho. É um momento difícil, mas um momento em que essa guerra está abrindo corações. E a Eline Cuvelo, ela está num campo e, obviamente, ela está ali preservada do seu rosto, da sua identidade também. Nós tivemos todo esse trabalho, esse crivo. Agora, eu queria saber, igreja, eu queria que o pessoal filmasse aqui, se pudesse pegar daqui para lá, né, assim, né, isso, já está sendo providenciado aqui. Quantos não conheciam ou conheciam, mas que nessa manhã, ouvindo esses testemunhos e Deus nos permitindo, se o Senhor me permitir, eu pretendo ir aí até o final do ano e a gente realizar inúmeros batismos, como a gente já tem conversado aí. Eu queria saber quantos aqui na igreja, a partir de agora, estão dispostos a orar pela vida da Eline, a contribuir e a estar falando, olha, você não está sozinha não, tem uma igreja aqui na sua retaguarda junto com você. Eu queria pedir uma coisa, todos quantos vão orar, ajudar, contribuir, eu queria que vocês ficassem de pé. Somente aqueles que você, olha, Eline, conta comigo, você não está sozinha, nós vamos orar por você. Está dando para filmar e está dando para ver aí a igreja? Não sei, eu acho que a imagem está em mim, não sei se está pegando aí a igreja aí de frente, se está filmando para você. Agora sim, agora acho que foi. Que linda. Está aqui a tua igreja que te ama, que está com você. Você é membro da nossa igreja e nós vamos juntos. Nosso objetivo é povoar o céu, falar das maravilhas de Deus, até que Ele venha. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, se despedir? Porque logo após nós estaremos orando por você. Só gostaria de agradecer a todos vocês por serem minha igreja e motivar vocês para que sigam sendo essa igreja relevante. Porque a igreja relevante é a igreja que leva compaixão, que alcança pessoas para o reino. E que essa nossa fé ela seja uma fé funcional, porque é uma fé que transforma, que pratica, que vai e que faz. E eu gostaria de motivar vocês que estejam comigo em cada visita, em cada evangelismo, em cada discipulado, que vocês possam estar comigo através das suas orações, das suas contribuições. E eu agradeço a Deus por todos vocês e que Deus os abençoe por tudo. Glórias a Deus. Tem um monte de gente na internet já botando eu pastor. Tem um povo aqui na internet que já está se comprometendo e está orando, está junto contigo. Que obra maravilhosa. Aquele pré-anúncio que falaram é difícil para nós, mas o Deus dos impossíveis está tocando, transformando e mudando essa realidade para a glória do nome dEle. Vamos falar com Deus, vamos orar? Senhor, nesse momento tão especial, que a tua filha, lá no Oriente Médio, Eline Cuvelo, possa se sentir abraçada, apoiada, sustentada, porque a destra da tua mão tem conduzido a sua história. Continua a usá-la como um instrumento poderoso, para que muitos mais possam sair da cegueira, desse islamismo, e entender a realidade que é Cristo Jesus, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Liberta, Deus, esse povo de toda opressão, de todo jugo,
e que possamos ter notícias maravilhosas, pois o Senhor tem feito uma obra tremenda, e a boa obra que o Senhor inicia, o Senhor é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Nós queremos, como igreja, levantar um clamor pelo Oriente Médio, pela vida da Eline Curvelo, por todo o trabalho que está sendo feito, pois nós estamos ouvindo e percebendo os feitos do Senhor e ficamos maravilhados. Nos dê compaixão, nos dê amor, nos dê temor e nos dê despreendimento, para que possamos orar, contribuir e juntos com ela, concretizar uma obra que está no seu coração, nosso Pai. Nós rogamos essas bênçãos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. A igreja vai se assentar. Eline, um beijo no seu coração, a paz, Deus continue te usando de maneira poderosa. Nós vamos continuar aqui celebrando ao Senhor com o nosso momento de intercessão. Louvamos, Senhor Pai, porque para a tua missão, do Senhor tem levantado pessoas, Senhor, como eu, pessoas, Senhor, como os nossos irmãos, para realizar, Senhor, aquilo que tu tem nos ordenado: ir, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Senhor, importa que a gente diminua e que teu Santo Espírito, Senhor, transborde nos nossos corações, para que, Senhor, possamos ter um testemunho relevante, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Te pedimos, ó Pai, nesse sentido, que tu estejas abençoando as famílias da tua igreja, Senhor. Famílias como da Laura Maria, como da Ruth Fernandes, como da Ana Lúcia, Senhor, que possamos verdadeiramente ser a Jerusalém, a casa da paz. Que a tua paz, ó Deus, esteja sobre os nossos lares, sobre cada lar aqui representado, Senhor. Derrame a tua paz. Cura-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. A cura, Senhor, que te pedimos sobre a vida da nossa irmã Valéria Bernardino, Pai. Situação tão complicada que ela tem vivido. Senhor, toca naquela vida, ó Pai. Liberta, Senhor, também a vida de Léo. Ó Deus, nós temos uma mãe aqui que clama pelo seu filho, por cura, por libertação, por transformação. Ó Deus, o teu evangelho tem o poder de modificar as estruturas, acertar o caráter conforme a mente de Cristo. Te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja realizando uma obra toda especial no coração desse jovem, Senhor. Que ele possa voltar o seu rosto para ti, ó Pai. Ó Deus, nós queremos louvar o teu nome, porque tu tens sido bom. Nós temos visto, Senhor, como tu tens agido no meio da tua igreja, na recuperação do nosso irmão Reinaldo. Nós queremos louvar e engrandecer o teu nome, Senhor,
porque vimos ali em tudo o teu amor e o teu carinho, cuidando, remindo a vida daquele homem, Senhor. Mas clamamos pela transformação completa, porque sim, Senhor, e nós queremos Reinaldo aqui conosco, servindo, alegre a Ti, ó Deus, como um irmão. Ó Deus, para o cumprimento da Tua missão, nós pedimos que de uma maneira completa o Teu reino seja estabelecido em nós. O Teu reino, Senhor, reinado de Deus nas nossas vidas, senhorio de Cristo impresso em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas falas, Senhor, no nosso comportamento, que Ele seja Senhor. Venha o Teu reino, Senhor, nós oramos. Venha o Teu reino, Senhor, nós clamamos. Clamamos, Senhor, por aqueles que estão agora lutando, pelejando contra as hostes do inimigo, Senhor, que move corações, gerando guerras e tragédias nos dias de hoje. Queremos, ó Deus, de uma maneira toda especial, colocar em Tuas mãos os nossos missionários que estão ali, que não se furtaram, Senhor, ao dever de acolher pessoas vítimas da guerra da Ucrânia. Pessoas, Senhor, que estão arriscando as suas vidas para poder, Senhor, ser ali o Teu abraço para aquelas pessoas, comunicar, Senhor, o Teu amor. Ó Deus, nós vimos agora o testemunho da nossa irmã, juntamente com elas outros tantos irmãos e irmãs que saem para evangelizar e comunicar amor e não sabem se retornarão para suas casas. Ó Deus, tenha misericórdia, mas dê, Senhor, a eles intrepidez, coragem. Senhor, também, vendo esses testemunhos, não temos como também não Te rogar, para que também Tu nos encha o coração de coragem. Porque, Senhor, muitas vezes, com toda a facilidade que nós temos aqui, nós temos sido, Senhor, irrelevantes. Nós temos negado, Senhor, a missão que Tu deste a nós. Não temos sendo encontrados, Senhor, como os servos fiéis. Ó Senhor, quebra nossas vidas e que venha o Teu reino sobre nós. Que entendamos em cada lugar que estejamos que somos servos, somos embaixadores desse reino, e que assim nós aqui, eles lá, o Teu reino seja expandido até o dia, Senhor, em que Tu vais resgatar a Tua igreja e viveremos para sempre e eternamente contemplando a Tua face. Venha o Teu reino, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Ainda vivendo a compaixão, nós vamos dedicar os nossos bens, e é o momento que, por intermédio da compaixão, lembrar você, ao término do culto, nós teremos uma cantina aqui funcionando. Irmãos, já ouvi dizer que tem empadão de camarão, de frango, tem sucos variados. É para aguçar um pouquinho, porque logo depois vai descer o pão vivo do céu, que é a palavra para a sua vida. Então você pode alimentar hoje o físico e o espiritual. Lembrar também, igreja, retornando à tarde de oração na próxima segunda-feira, no dia 4 às 15 horas, sala 216, a MCM. Esteja aqui, ore, interceda. E por último, lembrar a nossa feira missionária. Próximo sábado, toda igreja envolvida, separe esse tempo, esteja conosco. Você quer viver a compaixão? Agora o Senhor vai nos permitir. Tudo que nós fizemos na aula da EBD,
você poder dizimar, você poder ofertar, você poder primiciar. Quando você entende a importância disso, honrar ao Senhor com seus bens, a gente entende o maior propósito que Deus tem na nossa vida, que é reverter tudo isso em benefícios físicos e espirituais para cada um de nós. Vamos orar por todos aqueles que hão de contribuir. Senhor, nesse momento que como igreja, nós estamos reunidos para honrar ao Senhor e devolver aquilo que a Ti pertence. Abençoe, Deus, a vida de cada um e que eles percebam, Deus, a cada dia o como é bom sermos fiéis ao Senhor. Em meio a tudo quanto estamos praticando, seja adorado, pois parte da nossa vida está na entrega, naquilo que conferimos e depositamos como sendo algo de gratidão, de devoção e de adoração ao nome do Senhor. Nos ajuda, Senhor, pois quando a igreja aqui contribui, a administração multiplica, para ver vidas sendo transformadas e o nome do Senhor sendo glorificado. Por isso que oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino,
Glórias ao nome do nosso Deus. Queridos, nós estamos muito felizes. Às vezes a gente passa tribulações na vida, apertos, dificuldades. Nessa manhã está o nosso querido Irã e a Naed aqui conosco. Eu estou tão feliz em vê-los aqui nessa manhã. Que alegria, irmãos. Essa família, todos têm visitado, nós como equipe pastoral temos estado lá constantemente com eles, e eles fizeram um esforço desmedido. Eu estou emocionado e eu estou muito feliz de ver vocês aqui nessa manhã. Eu queria pedir ao irmão Altair, vem cá, irmão Altair. Irmão Altair, eu cheguei aqui, ele falou assim: pastor, eu tenho uma convocação a lhe fazer. Eu estava tentando esquentar o banco aqui na igreja. Ele já falou assim: pastor, descola do banco, que nós temos uma visita importantíssima a fazer. E adivinha na casa de quem o irmão Altair me levou? Na casa dessa família. E eu estou assim, maravilhado e muito feliz em vê-los aqui nessa manhã. Tem um microfone aqui, ó. Eu queria pedir ao irmão Altair para levantar um clamor por essa família e dizer sempre para vocês: vocês não estão sozinhos, contem conosco como igreja. Vamos orar por essa família de uma forma toda especial. Bondoso e glorioso Deus, grandes coisas tem feito por nós, e por isso, Senhor, estamos alegres. Nesse instante de gratidão, aqui estamos com a família do Irã, da Naed, dos seus filhos, suas netas. Ó Deus querido, aceita a nossa gratidão e dá-nos, ó Deus, discernimento diante das lutas, das dificuldades, em reconhecermos, ó Deus, que Tu és soberano, que Tu renovas as Tuas misericórdias a cada manhã. É a razão de não sermos consumidos. Mas mesmo na dor, a esperança, Senhor, maior, de que nada, Senhor, pode nos separar do Teu grande amor para conosco. Continues, ó Deus, a derramar sobre esta família, sobre a Tua igreja aqui reunida, as Tuas bênçãos, Senhor. Nós oramos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Nós amamos vocês. Deus abençoe. As lutas a gente vai vencendo, e como é bom, tem tanta gente que pode estar na casa de Deus e que não tem valorizado isso. E a gente vê gente com tanta dificuldade, como tantos outros aí, que estão fazendo um esforço desmedido. Mas para dizer: Deus, eu sou o Teu povo, quero estar numa comunidade de fé, adorando, servindo ao Senhor. Queria, meus irmãos, nessa manhã meditar sobre um tema, falando um pouquinho sobre a compaixão, falando um pouquinho sobre essa questão da EBD que está mexendo com a mordomia, e a gente precisa entrar muito firme aí nessa questão. Eu queria falar nessa manhã sobre o tema tributo que agrada a Deus. Está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Celeiro cheio, e você
transbordando de vinho. Vinho tem uma representação na Bíblia como de alegria. Lembra das primeiras bodas de Jesus em Caná da Galileia, que tinha acabado o vinho? E aí Jesus transforma água em vinho de excelente qualidade. Vamos orar? Senhor, a tua palavra será proclamada, que o Anderson Maciel ele suma, que o Senhor me tome plenamente, trazendo verdades celestiais e fazendo mudança, conversão, libertação e salvação em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós assim oramos. Amém. Irmãos, uma das áreas que talvez nós pastores tenhamos negligenciado nos últimos tempos é a área de falar de recurso, de dinheiro, até porque nós não queríamos ser confundidos com pessoas que estão em práticas durante os cultos onde só se fala disso. Talvez duas áreas que a gente possa dizer que nós negligenciamos muito. Nós largamos essa questão política de lado, até porque tinham igrejas que púlpitos se transformaram em palanques políticos, e aqui do púlpito tem que se erguer uma voz do trono da graça para falar com a igreja. Púlpito não é palanque político. Mas nós não deveríamos largar a política como nós largamos, porque o mal está todo reunido, conspirando e ganhando espaço. E nós que temos a verdade não sabemos reunir, proclamar e nos posicionar. Vocês perceberam a diferença? Não é vender púlpito, não. Mas não é largar de mão e falar assim, isso aqui não mistura com isso, não quero saber. Não, todos nós somos políticos e vamos depender de política em determinado momento da vida. Num simples exercício de socorro, você já precisa da política. Você já precisa de órgãos. Então não largue de mão, represente, veja bem as coisas. Agora eu queria tratar nesta manhã especificamente dessa questão de valores, de dízimo, de falar de primícias, de falar de oferta, até porque para que vivamos a compaixão há de perpassar, como eu dizia de manhã na EBD, na cura do bolso. Porque se você não tiver compaixão, não adianta só orar, é preciso contribuir. E quando a gente fala de contribuição, parece que alguns já ficam assim, esse discurso não é muito bom não. Eu acho que devia, falar pouco disso, que nada, irmãos. Se você juntar os versículos na Bíblia que vão falar de fé e oração, vão dar aproximadamente 500 versículos. Agora, se você for juntar os versículos falando de riqueza, de bens e de dinheiro, talvez chegue a aproximadamente 2084. Por aí você já vê a relevância do tema e como nós não estamos dando a tratativa correta e coerente para algo que o próprio Deus, que Jesus nos ensinou em toda a sua trajetória de vida. Agora, por que a gente está dando uma relevância menor? Porque nós não aprendemos mais a honrar ao Senhor. Essa relevância da gente não tratar o tema, a igreja se perdeu e hoje a igreja não sabe o que é uma primícia, não sabe o que é uma oferta, não sabe o que é dízimo. Alguns estão lutando até porque parece que a riqueza, o que ele tem, o que ele ganha, ele quer viver a vida dele, é o egoísmo. Ou às vezes até mesmo a avareza. Agora, Deus precisa disso, irmãos? É óbvio que não. A gente vai ver na palavra de Deus lá em Atos 17, que Deus não é servido por mãos humanas. Na verdade, Deus não é ganancioso, Deus não é orgulhoso e muito menos carente. Deus é dono de toda a prata e de todo o ouro. Por que é que Ele dá tamanha relevância para um tema como esse? Porque a imensa vontade de Deus é suprir os seus filhos em todos os sentidos, e Ele nos alerta quanto a isso.
ao ponto da palavra de Deus em Filipenses 4,19 dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, com ou de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Quando compreendemos isso, irmãos, a gente começa a perceber então que o nosso Deus não está interessado em ofertas, mas o nosso Deus está interessado em atitudes que honrem o seu nome. Amém, queridos? E para compreender melhor isso, a Bíblia já começa a nos falar no verso 9: honre ao Senhor com todos os recursos. Ou seja, uma atitude de honra. Atitude de honrar. Deus não está ficando sem valor. Deus não está preocupado com dinheiro. Deus não está preocupado com riqueza. Mas Deus está tentando fazer com que nós possamos levar uma vida que o honre em todos os sentidos, ao ponto do apóstolo Paulo usar até uma linguagem bancária para ilustrar os irmãos que a conta paulina, ele estava sempre procurando com muita graça viver pregando o evangelho, e o apóstolo Paulo, ele trabalhava, ele mobilizava pessoas, ele falava assim: olha, agora eu já tenho recurso. Aí quando não tinha, vamos construir tenda. Mas em nenhum momento perdi o foco da proclamação do evangelho. Mas o apóstolo Paulo mesmo fazia isso para quê? Para honrar o nome do Senhor. E ele mesmo chega a declarar: a maior dádiva é dar do que receber. Irmãos, que princípio! Que princípio! Eu estava ouvindo um vídeo falando da citocina, falando, que quando você pratica um bem a uma outra pessoa, que é uma descarga dessa no seu corpo, e o bem-estar que isso promove. Irmãos, me dá uma alegria. Ontem eu estava orando com uma pessoa que está conosco aí no culto, e que está vivendo um drama, está aí na internet. E eu pedi a Deus, essa semana vai ser uma semana de batalha espiritual em prol da vida desse irmão. E eu falei para ele: a sua vitória é a minha vitória. Eu quero ver o que Deus vai fazer. E eu, no momento que eu terminei de orar, eu já fui tomado assim de uma alegria, de algo diferente. Por quê? Pelo simples fato de poder orar por essa pessoa, porque a maior dádiva é de dar, é de estender. E não é para a gente dizer eu estou por cima, não é para a gente dizer eu não estou vivendo esse drama, não é para a gente pensar que nós somos melhores, ao contrário, nós fomos chamados para servir. Eu digo sempre na minha família, nós fomos chamados para perder, porque é perdendo que se ganha. Quem quiser salvar a sua vida, agora quem perder por amor, esse salva. O reino de Deus é de ponta cabeça contrário às práticas mundanas, ao ponto de o mundo lá fora falar assim: o bom é receber, eu gosto de ser servido. Nada, o Senhor falou: eu não vim ser servido, eu vim para... Eu estou numa mesa de reunião, quero pegar um negócio, vou servir o fulano, eu vou fazer um negócio para servir, mostrar amor, carinho. E o Senhor nos permitindo, já está convocada terça-feira a nossa reunião de toda a diretoria. Quem sabe vai ter um brownie pastoral, uma cocada pastoral, ou até umas trufas que a equipe pastoral comeu ali, ó, tá ali, eles aí, ó, na última terça-feira, feitas pelo pastor Anderson Maciel. Eu vou servir a cada um deles. Não inveje não, meu irmão, frequente mais a igreja, venha pertencer a esse clube maravilhoso, mas não deixe de trazer uns quitutes também, pois Deus ama ao que dá com alegria. A maior dádiva é dar do que receber. Isso, nós vamos ficando desse jeito aí para a glória de Deus. Meus irmãos, é uma alegria poder dar, servir. Coisa boa é a gente poder prestar isso.
é a gente poder fazer um pelos outros, porque promessa a doadores, a Bíblia está cheia. A promessa não é um cheque em branco para toda a humanidade, não. Infelizmente, as pessoas estão subtraindo da promessa textos falando, há um cheque em branco, a qual eu já sou abençoado e tudo na minha vida está ocorrendo bem. Não, nós não estamos diante de uma promessa que há de atender a todas as necessidades humanas, mas há de atender às necessidades daqueles que estão semeando e colhendo. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Você quer ser bem servido? Sirva bem. Você quer ser o primeiro da fila? Vai lá para trás. Pega a última posição. Porque tem aquele velho adágio popular que diz assim, chegou ontem e já está sentado na janela. Não tem aquele negócio assim? O pessoal fala por aí, né? Chegou ontem e já quer... Porque tem gente que quer logo os primeiros deleites, aquelas primeiras coisas, e quer sempre ser servido. É aquela lei de Gerson de sempre querer levar vantagem. Mas a palavra de Deus vai nos dizer em Malaquias, falando dos dízimos e das ofertas, como nós devemos honrar a Deus, e Deus jamais busca oferta em si. Por intermédio do profeta, o Senhor está dizendo a cada um de nós que Ele recebe aquilo que vai expressar honra, e Ele vem falando, se não for honrar, se você for separar o coxo, o aleijado, o cego, eu não recebo. Ele diz, eu sou o Deus grande. E a honra não se atém somente à oferta, mas o anseio de externar amor e honra ao Senhor. Não é dar para ficar com o nome em branco, não é dar para não dizer que não deu, não é fazer para aparecer. Aliás, a Bíblia até condena isso. Mas é você bem quieto, o teu pai que vem em secreto, que te recompensa publicamente. É na quietude, é no silêncio, é com a motivação correta que a gente vai honrando ao Senhor, como aquela mulher de Betânia, quando pega aquele vaso de alabastro e quebra. Irmãos, eu estive vendo esse vaso, pessoalmente, que vaso chique, que coisa linda. Para a época aquilo era uma coisa sensacional. Só o valor daquele vaso ali, meus irmãos, eu teria pena de quebrar um vaso daquele, só por Jesus mesmo. Aquela mulher estava há tempo guardando aquilo ali, irmãos. Que valor aquilo tinha. As pessoas que estão ao redor, como é que elas estavam falando? Desperdício, hein? Que desperdício. Igual quando eu fui desmanchar um noivado que não era de Deus, peguei a aliança, joguei dentro de um valão e falei, vai de Satanás da minha vida. Aí tinha alguns ao meu redor falando assim, pastor, que desperdício, hein? Podia ter vendido e dado na obra missionária. Falei, isso era o símbolo daquilo que desagradava a Deus. Vai com mala e cuia e já vai tarde. Sai da minha vida. Não quero isso não. Mas em Betânia o pessoal estava indignado, falando, que desperdício, mas aquilo era uma oferta. O corpo do nosso Senhor estava sendo preparado para o momento seguinte. O corpo de Jesus, na verdade, já estava passando por todo um processo que ele iria para a cruz. E alguns falavam, puxa, os pobres, se pudesse socorrer, e não entenderam que aquilo era uma honra. A Bíblia nos diz, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de todas as bênçãos espirituais nas regiões. Irmãos, você é um sortudo. Você é um sortudo. Alguns falaram assim, defina a sorte. Eu vou definir sorte no Revista e Corrigida Anderson Maciel. Muito trabalho no centro da vontade de Deus. Isso é sorte. Porque o pessoal só vê o final da história, não vê o início.
Em todas as pessoas que as portas estão abrindo, as coisas estão acontecendo, lá atrás tem um histórico de clamor, de choro, de pranto, de doação, de entrega, de renúncia. Não foi por acaso. De coisas que inquestionavelmente honraram ao Senhor. Pois a Bíblia fala em toda a história de sucesso, o mesmo Deus diz assim: eu honro os que me honram. Você está vendo ele sendo honrado? Lá atrás tem uma história que antecedeu de honra ao Senhor. É impossível você verificar uma história de sucesso que não tem uma história de honra. Agora, depende do que é sucesso para você. Para alguns, sucesso é ser promovido, é ter um carrão do ano, é viver uma vida dissoluta como um filho pródigo. Para outros, sucesso é morar numa casa simples, e tudo que ele pode, o que ele tem, ele está honrando ao Senhor com seus bens. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estais nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Ele diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos para fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Segundo tópico do sermão: tudo o que temos vem dele e para ele deve retornar. A Bíblia fala uma coisa interessante: honre ao Senhor com todos os seus recursos, primeiros frutos. Sabe por quê? João 3,27 diz que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Recebi hoje um café da manhã, veio do céu. Recebi uma camisa de presente, veio do céu. Ganhei hoje um kit de perfume, creme de barbear, veio do céu. Daqui a pouco nós vamos saborear a nossa cantina da igreja. Oh, essa veio do céu. Já aproveito e vou fazendo a propaganda, viu, irmãos? Pastor tem que ter sabedoria. Irmãos, o homem não recebe coisa alguma se do céu não for dado. Tudo provém dele, a fonte é ele. E para ele deve retornar. Sabe por quê? Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele, glória, pois, eternamente a ele, liquidou a fatura. Não tem nada na nossa vida que não seja para glorificar o nome dele. O dinheiro deve ser para servir, não para ser senhor. Dinheiro não pode ser teu dono, ele tem que ser seu servo. A importância de não ter dinheiro, e como alguns pensavam, né? O símbolo de ser puro é não ter dinheiro. Nós tivemos até visitando lá no Egito, talvez um mosteiro, a Márcia já começa até a rir, que tinha uns monges que acordavam 4:30 da manhã, o mosteiro lá chamado São Macário, e lá, a Meline está até gravando aqui para depois divulgar isso nos grupos, ela pensa que eu não estou observando ela, está aqui, e lá, eles acordam 4:30 da manhã, eles vão cuidar de horta, plantação. Tem assim uma pequena agricultura na região, dentro ali do mosteiro lá, e também tem assim, poucos animais. Eles fazem isso, daqui a pouco param, cultuam ao Senhor e tal, uma igreja ortodoxa. Me chamou a atenção do currículo deles. Qual o critério para estar aqui no mosteiro? Ter curso superior formado e ter o serviço militar completo.
Aí, quando eu olho para isso, a minha cabeça já me fica um monte de interrogações. Currículo bom para alguém que vai cuidar de horta e para alguém que vai cuidar de umas galinhas, uns porcos, aquela pequena, sabe, aquela agropecuária ali. É um currículo excelente, irmãos. Isso que é um currículo bom. Aí eu fiz alguns questionamentos lá, que aí disseram assim, não, mas não é para isso não, de forma alguma. Falei, olha para a história desses locais. Quantas invasões tiveram, quantos mortos tiveram, quantas pessoas se esconderam aqui, gente que eram riquíssimas. O que nos motiva a ter uma vida privada disso tudo é vocação mesmo? Porque o símbolo para alguns, né, fala, o outro é rico, poderia, né, aplicar o recurso dele, o outro tem tanto dinheiro. A gente olha para a vida do outro e fala assim, aquele, para que essa vaidade? E lá uma coisa que eles tinham uma barba enorme, aquela coisa assim, né, bem, né, aí perguntaram assim, mas por que assim? Não, porque a gente aqui não está preocupado com feição, nada, não, mas um reloginho assim, Apple Watch e um iPhone 13, aí pode. Aí a ficha para mim começa a não bater. Tem alguma coisa. Irmãos, a gente é desconfiado o tempo todo, a gente olha para o outro o tempo todo achando que poderia dar mais, contribuir mais, principalmente a quem tem. Mas a gente não olha para nós mesmos, para identificar o que nós podemos fazer, porque se vem do Senhor, deve voltar para Ele. Esse ciclo se fecha quando retorna ao Senhor. Se parar em mim, já era. A Madre Teresa de Calcutá dizia assim, né? Eu não deixo que nenhuma coisa que chegue até mim como necessidade eu leve para terceiros. Ela tem que estancar em mim, a não ser que eu não tenha condições e recursos para ajudar. Aí sim eu vou me valer de outras pessoas. Aí pegava o colchãozinho dela, irmãos, era um colchão difícil, uma mobília tão simples. Aí davam tudo para ela novinho. Semana seguinte não tinha mais nada, ela já tinha torrado tudo. Para quê? Para glorificar e honrar o nome do Senhor. Alguém pode amar o dinheiro sem tê-lo, e alguém pode ter dinheiro sem amá-lo. E esse é o X da questão da vida. Jó tinha muito dinheiro, mas não amava dinheiro. E tem gente que não tem, vive na linha da pobreza, mas tem um amor ao dinheiro, que é uma coisa... Na primeira oportunidade vai subtrair, na primeira oportunidade vai dar uma pernada, na primeira oportunidade vai trapacear. Que amor ao dinheiro é esse? Não tem, mas tem amor. A vida não consiste nisso, ninguém precisa jogar dinheiro fora. O problema não está no crente ter dinheiro, e sim o dinheiro ter o crente. E a gente ganha, a gente sonha, agora é a troca do carro, agora é a viagem do sonho, agora eu vou isso, agora eu vou aquilo. E o povo lá em Ageu 1 estava passando por isso. Reconstrução. Aí o profeta fala assim, vocês estão semeando muito e colhendo pouco. Meu irmão, cidro, madeira do Líbano, aquele cedro. No primeiro tempo, no segundo não tinha dinheiro para isso. Não tinha não. Eram as coisas mais simples. A casa deles prosperava. A gente entra em algumas casas aqui, irmãos, eu fico espantado. Eu costumo dizer que eu moro ali na Caxanguinha Esplêndida. É uma casinha ali onde eu estou aqui, né? Irmãos, pequenininho, realmente botou ali uma coisinha arrumadinha, direitinha. Eu fico pensando assim, e para Deus? Nós fizemos algumas obras aqui, que os irmãos viram assim, que aí perguntaram assim, mas ficou bonito, hein? Que salinha boa, que negócio legal. Eu disse, mas para Deus tem que ser o melhor, irmãos. Eu já expliquei aos irmãos que eu uma vez foram me pegar para pregar, e foram lá em casa num palio possante e ungido. Porque onde ele parava ficava uma poça de óleo. Era ungido.
E no final, quando foi ele e a esposa me retornarem, me levando em casa, a esposa falou assim, eu fui elogiar o carro que estava limpíssimo. A esposa falou assim, ele ficou o dia inteiro lavando esse carro, porque sabia que estava honrando, servindo a Deus, sabia que o Senhor ia entrar aqui. Meus irmãos, aquilo me tocou de tal forma, que era uma honra ao Senhor. Deus quer que você o honre com todos os teus bens, com tudo que você é. Eu podia estar num Audi, com teto solar, que voa, que faz. Eu não seria tão honrado como naquele Palio 1900 antigamente. Porque ali a gente vê honra. Tem algumas casas que me recebem que é de uma simplicidade. E que eu saio sempre falando assim, ó. Mas como eu me senti honrado nesse lugar, porque eu guardo as coisas simples, mas eu também guardo as coisas sofisticadas, meus irmãos. O problema está no propósito, no coração, porque às vezes você vai numa grande casa que te recebe mal, não manda nem você sentar, e na hora de te servir um lanche ainda, você morrendo de fome, aí vem com um pedaço, um canapé, sabe, Neuzinha? E 2 dedos de copo de suco sem açúcar. Não, porque aqui a gente não come, não. Eu estou quase na casa da pessoa ligando para uma churrascaria, para um fast food, falando, meu irmão, entrega aqui, qual é o endereço aqui? É porque aqui não veio não, irmão. O negócio aqui está difícil. Está estranho. Se a gente não pensa, irmãos, e a Bíblia ainda diz mais, olha a dica pastoral, irmãos. Quem recebe profeta na condição de profeta, recebe a unção de quê? Hein? Olha que coisa maravilhosa, vai a dica pastoral. Isso é um parêntese, uma dica pastoral. Para você ser feliz na sua vida, para você estar melhor com o Senhor. O dinheiro é o maior causador de todos os problemas do mundo. Tudo que a gente vê hoje, intriga, problema, a gente vai ver toda a guerra, tudo que você está vendo no mundo inteiro, toda a indústria, tudo está focado nisso, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de alguns males, pequenos males, de todos os males. Você entendeu? É a raiz de tudo, a origem de tudo está na ganância. Bem que podia ser meu, bem que podia ser para mim. Às vezes até um sermão, irmãos. Eu já preguei um sermão que o outro falou assim, pô Deus, de novo tu deu isso para ele, podia ser para mim, né? Ô Deus, eu estou aqui, Deus. Irmãos, nada deve parar em nós, a glória dele, é retroalimentar o sistema, é fazer tudo pensando na glória do Senhor. Quem administra, administra segundo o poder que Deus dá. Quem faz, faz para a glória de Deus. Quem serve, serve para a glória de Deus. Tivemos agora aqui um simpósio semana passada, num sábado, um pastor falou assim, eu nunca fui tão bem recebido. O pessoal contactou comigo no dia antes, perguntou quantos viriam, e está monitorando minha chegada, só faltou me pegar no colo, botar babador, e eu fiquei maravilhado. Eu falei, sabe por que isso? Porque nós estamos honrando ao Senhor. É honra ao Senhor. Sabe por que a definição disso está na própria palavra de Deus. Nós estamos invertendo isso, ao ponto da gente estar amando as coisas e odiando as pessoas. A gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver na vida de Abraão disposto a sacrificar, e deu o Senhor essa honra, irmão. Tudo deve prioritariamente ser de Deus, o texto fala isso, existe uma ordem de prioridade. Sabe o que é prioridade? É o que vem primeiro. O texto fala, honre ao Senhor prioritariamente. Sadraque, Mesaque, Abidnego, honre ao Senhor prioritariamente. Eu morro, mas Ele é a minha prioridade. Daniel, eu morro, mas Ele é a minha prioridade. Os apóstolos presos e açoitados, e Paulo chega lá, tu vai ser preso, tu vai tomar uma coça, eu vou, oh que alegria, porque o Senhor é a minha prioridade. Tudo na vida deve priorizar ao Senhor. A gente diz que não tem tempo quando é servir ao Senhor, a gente dá desculpa, faz a obra de Deus muito
daquela forma assim, para não dizer que não fez. A gente vive uma vida dissoluta pensando em nós mesmos, mas a Bíblia fala para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça em que todas as demais coisas vos serão. Sabe o que é isso? Primeiro lugar. Não dá para colocar Deus no mesmo nível que os outros, a prioridade é dele, deve retroalimentar para a glória dele. Ele quer ser amado de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Sabe o que é isso? Prioridade absoluta. A Márcia gosta de viajar. Aí o relacionamento que você tem com a operadora lá, com quem você viaja, vai te dando categorias. Aí tem prata, ouro, diamante, não tem aquelas coisas? Aí a Márcia é VIP, eu sou categoria papel, a Márcia é diamante. Aí quando a gente vai viajar, tem a fila dos que nada são, que é o meu caso, e a fila dos que tudo são, é o caso dela. Na hora do embarque, tem uma coisa chamada prioridade. Irmãos, eu sou assim, Deus é tão generoso comigo, que quando ela compra a passagem, ela compra, aí no mesmo localizador, bota o meu nome. Aí eu consigo ir na aba, na carona. Porque senão eu ia o último. Se sobrasse um espaço lá atrás no avião, perto do banheiro, eu estaria lá. E ela sentada nas primeiras cadeiras. Devido a isso, tem a prioridade. Aí na hora que ela entra assim, aí fica assim, ó. Embarque prioritário por lei. Aí vem passando todo mundo, terceira idade. Aí entra aquele pessoal que fala assim, ó, eu estou gestante, você vê que a barriga é de procedência duvidosa, mas entra. Aí entra o pessoal com criança, vai todo mundo. Vai todo mundo. Aí fica olhando e falando assim, aí vem cadeirante, entra todo mundo. E mesmo eu estou quase pegando, pelo menos me dá uma muleta dessa aí, vai com uma, eu vou com a outra, porque senão eu vou ficar fora. Irmãos, tudo na vida é uma questão de prioridade. Eu queria terminar esse segundo tópico. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos uma cultura que a gente não dá prioridade ao Senhor em toda a nossa vida. Parece que a gente colocou Deus numa categoria papel e não diamante. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com toda a força, todo o amor, todo o entendimento. Mas parece que Deus não tem um relacionamento conosco, que Ele é VIP, que a prioridade é dEle. Você quer ver uma coisa? Quem vai fazer aniversário? Quem está fazendo aniversário hoje? Tem gente fazendo aniversário hoje? Lá atrás. Lá na galeria também. Isso, benção. Aí, ó, 80. Aí vai ter o bolo. Aí reúne toda a família. Que coisa linda. Aí corta-se o primeiro pedaço do bolo. Aí fica todo mundo olhando assim, ó, prioritariamente quem será honrado. Aí aqueles que já estão assim, né? Eu não sei se você conversa com a sua alma, eu converso com a minha. Minha alma, quieta, não te perturbes dentro de você. Fique quieto, rapaz. Quem falou que vai ser você, sua alma? Fica quieto. Eu converso com a minha. Você conversa com a sua? Eu converso, irmão. Às vezes eu chego num lugar e fico assim, se esse pedaço viesse para aqui, a minha alma, quietinho, não é você não. Lá atrás, quieta. Fica todo mundo no suspense. Para quem vai ser a prioridade? O primeiro pedaço, você honra a pessoa dizendo, disso todo mundo que está aqui, você é o mais importante para mim. Sabe o que acontece?
em cada refeição, em cada ato da nossa vida, se o pedaço não for para honrar e glorificar o nome do Senhor, Ele não está sendo prioridade coisa alguma. Se dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, o primeiro pedaço é dele, a porção mais importante é para Ele, tudo deve servir a Ele, tudo deve envolver o nome dEle. Tem gente que acha que vai sair amanhã para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não é, é para glorificar e honrar o nome dEle. O ganhar dinheiro é segundo plano, meu irmão. Você não entendeu porque que Deus te plantou nesse trabalho? Eu tenho vários processos para ver, eu tenho negócios a realizar para a glória do nome dEle. Eu quero terminar, irmãos, ajuda a gente aqui tocando alguma coisa, só para a igreja pensar que eu estou terminando. Terceiro tópico que eu estou concluindo: honrar a Deus atrai a honra de Deus. Honrar a Deus atrai a honra de Deus. O verbo honrar significa distinguir, fazer a diferença. E é isso mesmo. Deus deve ser honrado com os bens que Ele nos confiou, porque vem dEle e volta para Ele. Reter é desonrar a Deus. Ganância e avareza trazem desonra a Deus. Esbanjar, investir mal, também vai desonrar. Até porque a Bíblia vai falar para a gente que tem 3 formas de você desonrar a Deus. Sabe como? Primeira, subtrair, é quando você tira. E Provérbios vem falando isso. Tem gente que só quer o dar. É o famoso vem a mim, o meu reino em primeiro lugar, prioridade sou eu. Segundo, reter, é quando você não dar aquilo que a Deus é devido. Irmãos, eu passo em determinados locais, eu lembro de livramentos que Deus me deu, me emociono e falo: Pai, eu posso passar aqui 50 vezes, eu vou glorificar o Teu nome por esse grande livramento que o Senhor me deu. Eu olho para Deus, eu fico observando os feitos de Deus, e eu não quero reter a glória que a Ele é devida. Sabe por quê? Deus não barganha e não dá a sua glória a outrem. Não se iluda. Seja sincero. Você precisa de tudo que tem ou que está buscando conquistar para viver dignamente. Você tem aproveitado as oportunidades de honrar a Deus com dízimos, com as ofertas, com as primícias. Você tem sido fiel ao Senhor. Você é generoso. Quando foi a última vez que você fez aquela oferta e você falou assim: Deus, isso está me custando quase tudo, mas eu quero te entregar, porque do Senhor eu recebi, e o Senhor é a prioridade na minha vida. Qual a sua relação com os bens, com as pessoas que estão ao seu redor? Eu não estou falando, irmãos, apenas de socorrer. A gente leva essa questão muito do coitadismo, mas eu gosto muito de praticar honra. E a diretoria, os pastores que estão mais próximos a mim, eles sabem como eu levo isso com muita seriedade. Honrar. E quando eu falo de honrar, eu olho para Ageu, aquele pessoal que estava cada um correndo para sua própria casa, não honravam a Deus. E o texto vem dizendo: vocês trabalharam muito, mas juntaram um pouco. E esse pouco, quando vocês trouxeram, eu o dissipei. Ageu vem falando, sabe por quê? Porque vocês estão trabalhando, colhem pouco, vocês comem, não se fartam, vocês bebem e não há saciedade, vocês se vestem, não se aquecem, porque todo esforço está sendo feito com uma motivação: egoísmo, ganho, lucro. Não há conexão em glorificar, honrar ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas.
Foi isso que Deus disse a Eli: você honra mais aos seus filhos do que a mim. E quando eu penso no meu estilo de vida, quantas pessoas estão vivendo hoje em função dos filhos e não honram o Senhor, em função de uma esposa, em função de uma empresa, em função de um negócio, em função de um namoro, mas não conseguem viver honrando ao Senhor. Deus não está atrás das nossas ofertas, não. Ele quer ser honrado, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tudo isso vai ser expresso pela maneira como a gente se porta diante dEle, pois o texto vai falar: o filho honra o seu pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? O Senhor pergunta. Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? E o Senhor vem falando: ofereceis sobre o altar o pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis um animal cego para sacrificar, isso não é mal? Quando trazeis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Irmãos, eu olho para esse texto, eu tenho vontade de chorar. Eu vou parar por aqui. Eu tenho vergonha do que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho vergonha porque às vezes eu acho que eu faço o que eu posso, mas Deus não quer o que eu posso, Deus quer o meu tudo. Ele é que multiplica a sementeira. Ele não tem dívida com ninguém. Ele que me manda fazer prova dele. Ele que vai concedendo tudo que eu preciso. Pois na presença dele há abundância de alegria. E ele é a minha maior herança. E quando eu penso nisso, eu vejo que eu tenho que melhorar muito diante do Senhor, para honrá-lo com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Curve a sua cabeça. Queria pedir a você que orasse falando assim: Deus, me perdoe. Eu estou vivendo em função dos meus prazeres, eu estou vivendo o meu egoísmo, eu estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo, Senhor, de uma maneira tão dissoluta. Mas nessa manhã, eu quero tributar aquilo que somente ao Senhor é devido, Pai. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Porque eu sei que se eu te honrar, o Senhor me honrará. Deus, se tu for a minha prioridade, tudo que eu preciso o Senhor suprirá. Eu quero te dar o meu melhor. Eu quero ser o primeiro a ofertar. Eu quero andar com integridade. Eu quero andar com fidelidade. E eu quero fazer aquilo que eu nunca fiz na minha vida, Senhor. Eu queria te desafiar nessa manhã, falar assim com Deus: Deus, eu quero te dar o que eu nunca te dei. Deus, eu quero te tratar como eu nunca te tratei. Deus, eu quero, a partir de agora, te colocar como a prioridade, um master na minha vida, porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Olha o Senhor e diz assim para ele: Deus, eu sei que os meus celeiros ficarão cheios,
e na minha vida e na minha família vai transbordar o vinho, os barris hão de se encher, porque é promessa do Senhor. Mas eu quero nessa manhã te dar o que eu nunca dei. Eu quero te entregar o meu Isaac. Eu quero te entregar aquilo que custa muito, mas que somente o Senhor merece. Eu quero saber nessa manhã quantos estão junto comigo com esse pastor orando e falando: eu estou entregando o meu tudo ao Senhor. Eu estou fazendo essa oração. Pastor, escreve no chat para a gente, sou eu. Tudo na minha vida eu vou honrar o Senhor. Uma palavra que saiu eu quero honrá-lo. Um gesto eu vou honrar. Eu vou praticar honra não só aos necessitados, mas honrar pessoas que tanto me abençoam. Eu quero honrar o meu Deus. Quantos nessa manhã estão no chat escrevendo: pastor, sou eu? Quantos estão na igreja nessa manhã falando: pastor, eu preciso fazer isso, porque entendi que Deus não está interessado nas ofertas, mas Deus está interessado que eu leve uma vida de honra e adoração ao nome dEle, e por intermédio das ofertas eu vou expressar isso. Fale com Deus, nós vamos adorá-lo. Todas as cidades, povoados e aldeias percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Você pode ficar de pé, vamos juntos adorar o Senhor. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando.
Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra, irmãos? Glória a Deus. À noite, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava nas ordenanças, a qual era contrária, removeu inteiramente, cravando-a na cruz, tendo despojado os principados e potestades, exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Foi pago o nosso resgate. O preço já foi pago. Você quer saber sobre resgate e honrar o Senhor? Esteja aqui às 18 horas e você vai aprender mais. E Priscila, o Senhor nos permitindo à noite, nosso período de contribuição, Rômulo, vai ser a última coisa do culto. Eu queria que você colocasse algo no seu coração. Você viesse à noite dizendo: Deus, eu vou te dar como eu nunca te dei. Eu vou fazer como eu nunca fiz. E não é por barganha, não. É por um único propósito, de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, dele ser a sua prioridade, e de você fazer com total liberalidade. Eu vou orar. Eu sei que Deus vai colocar propósitos gigantescos, pois a vinha, a plantação vai dar fruto. Os barris vão se encher quando o Senhor está sendo glorificado nessa relação. Curva a sua cabeça. Deus, fale conosco, que a gente saia daqui refletindo e pensando no nosso relacionamento e na honra que temos dado ao Senhor, e que possamos, Deus, te amar sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E ao despedir a tua igreja, eu peço que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Divino e Santo Espírito esteja